Vamos lá então? Continuando aqui ao comentário da letra A. Por que aconteceu, Rodrigo, um travessão e uma vírgula? O que aconteceu? Olha para cá. Então, ó, veja o que é que tem aqui. Deve aumentar em uma década. Veja, conforme o IBGE. Veja que eu estou diante. O que é esse conforme o IBGE? Um adjunto adverbial de conformidade. Certo? Presta bem atenção. O que foi que ele fez? Ele começou isolando o adjunto adverbial de conformidade, conforme o IBGE, mas veja que curiosidade. Depois da palavra IBGE, o que é que aparece? Olha só. Depois do IBGE, aparece alcançando, que é uma oração de gerúndio. E as orações gerundiais, em geral, elas são separadas da oração principal por uma vírgula. Então, olha só, vem cá. Isso significa que essa segunda vírgula daqui, ela tem dupla função, ó. Ó, ela tem dupla função. Que dupla função é essa, professor? Ela tem a função de, com a primeira, que está aqui, isolar o adjunto e, ao mesmo tempo, introduzir a oração gerundial. Entendeu isso aí? A vírgula tem esse poder, tem essa capacidade de fazer isso. O que foi que ele fez embaixo? Ele pegou, presta atenção agora, vou apagar aqui isso aqui, peraí. O que foi que ele fez? Ele pegou o adjunto adverbial de conformidade, ó, e o isolou por travessões. O que aconteceu quando ele fez isso? Os travessões que estão aí, eles servem única e exclusivamente para isolar quem? O adjunto adverbial. Ele isolou, ele fechou o adjunto adverbial. O que é que está faltando? Falta a vírgula, porque só ela é quem pode separar a oração gerundial que vem à frente. A oração do gerúndio. Os dois travessões fecham o adjunto adverbial e a vírgula introduz a oração do gerúndio. Portanto, ó, por isso que você está vendo essa situação daqui, em que eu tenho um travessão e uma vírgula. Espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha entendido. Então, meus amores, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos começar a observar regras. Para o emprego de quem, Rodrigo? Da vírgula. Porque uma pergunta para você: você tem problema com os parênteses? Certamente não. Você pode ter problema com parente. Parente é um bicho que nasceu para dar problema, né? Na sua família todinha, você olhar para um lado e para o outro. Se você juntar tio, primo, irmão e sobrinho e a coisa toda, se você não tiver um problema nesse meio, meu amigo, você realmente é um abençoado dos céus, né? Você é o escolhido. Porque parente dá problema. Já deu isso? Parente dá bronca. Primo dá problema. Os parênteses, os bichinhos, não dão problema algum. Você tem problema com travessão? Claro que não. Você tem problema com 2 pontos? Você pode ter uma dúvida aqui e acolá, mas não. Agora, pergunte, quem é que tem problema com a vírgula? E aí você, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, Fluminense, a torcida aqui do Náutico, o pessoal que é mais evoluído aqui em Pernambuco, torce pelo Náutico. Logo avisando a vocês. Entendeu? Não se iludam com outras coisas, não. Quem é mais evoluído aqui em Pernambuco é torcedor do Náutico. Como eu, sou torcedor do Náutico. Né? Como é, já está rindo aqui comigo. Quem é? Patrícia, não. Como é teu nome? Patrícia, é isso mesmo. Maluco aqui. Eu vivendo na minha cabeça Vitória, mas Vitória não tá mais, é Patrícia. Desculpa, tá rindo ali. Então, o pessoal que é mais evoluído, que é o pessoal do Náutico, entendeu? Todo mundo tem dúvida. O pessoal também menos evoluído, que é o pessoal rubro-negro, que é o pessoal do esporte. Então, o pessoal também do esporte tem dúvida, né? Estou brincando, obviamente, aqui, mas todo mundo tem dúvida com vírgula. Entendeu? Todo mundo tem dúvida. Aqui e acolá você para. Tá? E quando eu digo isso a vocês, muitas vezes, quando eu estava escrevendo o meu livro, muitas vezes eu parei, eu digo, opa, é melhor colocar essa vírgula aqui, não é melhor? A gente também tem que parar para pensar. Então, assim, a vírgula é o nosso, em tese, grande problema. O que é que nós vamos fazer? Estudá-la, só que eu dividi, olha só.
nós dividimos em duas partes. Primeiro, a vírgula entre termos. Tá? Primeiro, os termos. O que é um termo, professor? É a menor parte significativa de um período simples. A menor parte significativa de um período simples é um termo. Depois, um pouco mais à frente, o que é que nós vamos estudar? A vírgula entre orações, entre as orações. No início do termo. Então vamos começar. Veja só. Quando a regra for interessante, eu paro. Se for regra muito boba, eu deixo passar. A gente fala rapidamente. Combinado? Vem para cá. Olha só. Sim, uma colocação. Ó. Pode vir aqui comigo. Prestem atenção, porque algumas destas regras, elas vão reaparecer à frente. Entenderam? Na parte das orações. Por exemplo, essa regra 1 aqui, desce aqui, ó. Primeira vez, eu vou empregar vírgula para quê? Para separar termos coordenados assindéticos. O que é que significa isso? Sem ligação por conectivo, por conjunção, de mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Por que eu escrevi essa regra desse jeito? Que essa regra que vocês estão vendo aqui, ela está no meu livro, está na gramática que eu escrevi. Por quê? Porque em muitas situações, pode deixar aí aqui em cima comigo, em muitas situações a banca coloca a vírgula foi utilizada para separar termos em enumeração. É essa a regra. A vírgula foi utilizada na linha tal para separar termos de mesma função sintática. É essa a regra. A vírgula foi utilizada na linha tal e tal, nas linhas para separar termos coordenados assindéticos ou simplesmente termos assindéticos. É a mesma regra. Tá? Então, professor, o que é enumeração? Olha para cá. Enumerar é isso aqui, ó. É você escrever assim: A, B, C, D, E, tá aqui, e F. Pronto. Como é que eu faço aqui? Faço isso. Pronto. Então a regra diz isso aqui para mim. Eu vou separar a galera todinha por vírgula. Então, ó, vai lá. Olha um exemplozinho. Deparamos-nos em nossa viagem com uma paisagem paradisíaca, na qual se viam, olha só agora, sol, vírgula, alguns nuvens, vírgula, o mar ao longe, vírgula, alguns coqueiros e duas casas numa restinga. Então tá aqui, A, B, C, D e o E. Ok? Eu vou separando por vírgula. Gente, isso aqui já está no nosso DNA. A gente já faz isso aqui automaticamente. Aí olha só, observação, olha para cá. Quando o último elemento de uma série enumerativa vier precedido da conjunção i, a vírgula é dispensada. Veja, isso serve para as orações também. Vejam que a regra diz que ela é dispensada, que ela não é proibida, mas que há um costume da língua de não se aplicar vírgula. Eu digo isso inclusive na gramática, não se deve aplicar vírgula, olha só, entre i, nem e ou, quando estas conjunções ligarem termos. Não tem lógica de você escrever Pedro e Paulo e colocar Pedro, vírgula, e Paulo. Você não encontra nenhuma justificativa para isso. Então, por quê? Porque a tendência, quando eu vou trabalhar texto, é de pontuar a menor quantidade possível. Quanto menos eu pontuo, melhor. Então não há necessidade, a tendência é deixar o período sempre mais fluido. E essa fluidez eu só consigo quando eu tenho menos pontuação. Ok? Numa boa? Então olha para cá. As mulheres voluntariosas, vejam, vírgula, né? As soberanas poderosas, vejam que lá no final, ó, e as artistas, vejam que não foi colocada, não foi colocado, como é que se diz? Nenhuma pontuação. Tá? Nenhuma pontuação, ok? Numa boa? Então vamos lá, continua. Bem, volta para cá. Vamos para cá, vamos raciocinar um detalhe. Vamos voltar para cá. Eu tenho uma observação que é interessante para vocês em relação a essa regra, certo? A regra diz o seguinte: pegou termos em enumeração, estou enumerando, separo por vírgula. Pronto. Pegou termo em enumeração, separa por vírgula. Ponto.
Essa é a regra básica. A gente tem encontrado. Só que tem um detalhe, eu quero que você anote isso. Eu quero falar para você, vou pegar minha aguinha que está aqui, vou tomar um pouquinho da minha aguinha. E eu quero falar para você na câmerazinha fechada. Não, Patrícia, vamos, Jornal Nacional. Não, fechado, palma. Vamos fazer o William Bonner lá no Jornal Nacional, virando bonitinho para a câmera fechada. Vamos para a câmera fechada agora. Ai, olha, ficou bonito agora, ficou um negócio aí profissional. Amigos, anotem o seguinte para vocês. Coloquem o seguinte. Veja, eu já sei qual é a regra. Separa por vírgula termos em enumeração. Mas eu quero que você anote o seguinte para você. Se dentro dos termos da enumeração eu precisar usar vírgula, eu estou lá, A, B, C, estou enumerando. Dentro do termo A, o termo A se estendeu. E dentro desse termo, dentro dele, eu precisei usar vírgula. O que acontece? Olha para cá. A regra vai dizer o seguinte. Se você estiver enumerando A, B, C, D, tá? E aqui dentro do A, você por alguma coisa se estendeu e precisou usar a vírgula, a norma vai dizer que você não vai mais poder separar os termos da enumeração por vírgula. Você vai ser obrigado a usar o ponto e vírgula. Você vai dizer, por quê, professor? Porque senão você causa uma confusão na cabeça do leitor. Você causa uma confusão enorme na cabeça do leitor, porque o cara, ele não vai saber, tá? Ele não vai saber onde começa o termo, onde termina o termo da enumeração e começa o outro. Eu queria que você visse comigo exatamente, deixa eu colocar para você, pronto. Veja essa questão aqui, ó. Essa é uma questão do CESP-UNB. Preste atenção. Eu fiz questão de trazer porque eu preciso demonstrar para você a exceção. Então, a questão diz o seguinte, vamos lá. A substituição do sinal de ponto e vírgula depois de ingeridas e de real, linhas 5 e 6, por vírgulas, preservaria as regras de pontuação, a lógica, a clareza, a objetividade do texto. Então, vamos lá. O que é que ele está me propondo? Que veja, que aqui, ó, depois de ingeridas e depois de real, onde se utilizaram pontos e vírgula, ele diz que eu posso, o quê? E pode o quê? A substituição do sinal de ponto e vírgula depois de tal, por vírgula, preserva a regra. Vamos dar uma olhada se preserva mesmo? Vamos dar uma olhadinha? Veja. Vamos ler o período, né? Aliás, vamos ler acho que é um período enorme isso aqui. Então vamos lá. A esfera da ciência pode parecer hostil às metáforas. Aliás, é um segundo período. Afinal de contas, a ciência ocupar-se-ia da busca e da representação do conhecimento, que para muitos só pode ser literal, dois pontos. Veja, prestem atenção agora que o texto vai explicar o que é esta literalidade. Aí ele começa, eu vou colocar letras, ó, um remédio ou um tratamento médico, remédio, tratamento médico, vai continuar como A. São coisas concretas que podem ser vistas ou ingeridas. Vamos lá. Uma ponte, B, é uma construção de verdade. E olha quem está aqui, ó. Olha quem está aqui, ó. Ó, a vírgula. Então, uma ponte é uma construção de verdade, vírgula, do mundo real. Aí, ó. Ó, vamos lá. Do mesmo modo, olha quem está aqui agora, ó, vírgula. Muitos outros avanços, letra C, são coisas concretas que afetam diretamente a vida das pessoas. Veja, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C. Só que dentro de B eu usei vírgula. Dentro de C eu usei vírgula. Logo, eu não tenho como separar os itens da enumeração por vírgula. Mas agora eu tenho que usar o ponto e vírgula. Porque imaginem, se eu colocar vírgula em tudo, o cara vai dizer, meu Deus, onde é que começa uma coisa e termina a outra? Eu vou enlouquecer a leitura aqui do período. Entendeu? Então aqui, ó, vem para cá. A substituição, esse item daqui da prova, absolutamente
É errado. Absolutamente errado. Então, gravou isso para você? Então, prestem bem atenção nisso. Ó, eu trouxe outro exemplo. Vem cá. Olha só. Olha só. Olha o que o CESP também disse aqui. O emprego do sinal de ponto e vírgula no último período sintático do texto apresenta dupla função. De deixar claras, vejam agora, as relações sintático-semânticas marcadas por vírgulas dentro do período. Viu? Tá vendo? Que é que o CESP está dizendo? Olha, eu estou usando o usou lá o ponto e vírgula porque já tem vírgula. Já tem vírgula. E ele diz aqui, ó, e deixar subentender modernidade como sujeito de sistema são instituições e é o controle. Então, ó, modernidade, vejam, vírgula. Para os que pensam assim, vírgula, é sistema judiciário eficiente, vírgula, com aplicação rápida e democrática da justiça. Vejam que aqui, agora foi o que ele fez. Aplica ponto e vírgula. Por que ele aplica ponto e vírgula? Porque ele está usando vírgula. E ele vai continuar a ideia do que é modernidade. Ó, vem cá. Aí ele faz. Modernidade são instituições públicas sólidas e eficazes. Aí, ó, ponto e vírgula. É o controle nacional das decisões econômicas. Veja que eu tenho uma definição, né? Modernidade são instituições, modernidade é o controle nacional. Só que como dentro do primeiro, vamos chamar de A, como dentro aqui do A, ele usou vírgula, então eu tenho A, B e C. Dentro do A tem vírgula, tem um A, B, C. Dentro do A, ele usou vírgulas. Então, eu só posso agora utilizar o ponto e vírgula para separar essas estruturas. Ficou claro? Ficou claro isso? Numa boa. Então, ó, olha para cá. Essa questãozinha aqui, ó, do CESP, está esse item, está lá na prova, absolutamente correto. Difícil? Não, tem que estudar. Tem que estudar. Vamos continuar. Emprega-se a vírgula. Ô, meus amores, eu não vou falar muito não, viu? Aí, ó, para isolar vocativos. Acabou. Por quê, professor Rodrigo? Todo vocativo na língua portuguesa, ele é necessariamente pontuado. Não tem vocativo sem pontuação na língua portuguesa. Não tem. Tá? O vocativo é o chamamento. O vocativo é o que chama. É o que invoca. Então, eu vejo muita gente errando no WhatsApp. Não erre no WhatsApp. Eu digo, quando você fala assim, não é verdade, Paulo? Ó, não é verdade, vírgula, Paulo. Porque Paulo é o vocativo. Vai escrever o WhatsApp, escreva o WhatsApp correto. Tá? Ou aí você fala assim, você conhece, João, o restaurante tal? Ó, João aí é o vocativo, é o que eu estou chamando. Então você escreve, você conhece, vírgula, João, vírgula, o restaurante tal? Porque João é o vocativo. Então olha para cá. Mas olha o vocativo aqui, ó. Meu Telmo. Torno a dizer, tu, eu, etc, 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 etc. Isso é vocativo. E essa regra agora dá o que falar. Certo? Veja, a primeira regra ela é interessante, a segunda nem tanto, mas esta terceira regra aqui dá o que falar. Certo? É uma regra muito cobrada pelos concursos, pelas provas. Então vamos lá. Para separar os adjuntos adverbiais locucionais. Vamos com calma. Deslocados dentro da estrutura oracional. Vamos com calma. Então vamos lá. Primeiro. Deixa eu apagar tudo aqui. Apaga tudo. Veja. Quando eu falo a palavra adjunto, adverbial, certo? Veja, o adjunto adverbial, ele pode se apresentar de 4 formas diferentes. É interessante? Ele pode se manifestar de 4 maneiras. Ele pode se apresentar com 4 roupas. Quais são elas? Vamos lá. Primeiro, os adjuntos podem ser simples, tá? Simples é um só vocábulo. Tá? Um só vocábulo. Então, hoje, amanhã, talvez, porventura e por aí afora vai. Um só vocábulo. Tá? Vem para cá. Número 2. Eu poderia colocar aqui dentro, mas eu gosto de separar. Ó,
o adjunto adverbial pode ser terminado em, mente. Lembra? São os terminados em mente. Então, aquele do gradativamente, paulatinamente, felizmente, infelizmente, por aí afora vai. Né? Intempestivamente e vai embora. Continua. Depois, locucionais. Veja, na verdade, veja, os locucionais eu vou dividi-los, tá? Vem cá. Locucionais de pequena extensão, tá? De pequena extensão e os locucionais de grande extensão, certo? E os locucionais de grande extensão. Vamos lá. De pequena extensão, professor, o que é de pequena extensão? É quando eles são até 4 vocábulos. Eu estou usando a definição aqui de Celso Cunha. De grande extensão, obviamente, mais de 4 vocábulos, certo? Então, o adjunto adverbial, eu até coloquei, né, locucionais, né, locucional, né? Porque como eu estou usando o singular, para depois ninguém dizer, mas o senhor usou o singular, depois passou para o plural e tal. Mas não tem problema nenhum não, aqui locucional, pronto, de pequena extensão. Lembre-se também, eu não vou colocar aqui, mas o adjunto adverbial, ele também pode ser oracional. Mas como o oracional eu vou tratar lá na parte das orações, que é a oração subordinada adverbial, então vamos deixar para a parte lá das orações, tá? Então o adjunto adverbial que nós conhecemos, o sem verbo, que não tem verbo, ele pode ser assim. Pode ser simples, e o simples você pode chamar ele terminado em mente também, não tem problema nenhum, porque a regra é a mesma. E os locucionais de pequena extensão, até 4 vocábulos, e os grandões, certo? Professor, qual é a regra que vige para essa galera que está aqui? A regra básica é a seguinte, vem cá. Com essa galera que está aqui, do 1 até o 3, tá? Em geral, a gente vai trabalhar sempre assim, pontuação facultativa. Geral é isso aqui, pontuação facultativa. Já com o 4, tá? Eu vou escrever aqui para baixo, que aí vocês depois se organizem por aí. Eu tenho uma pontuação obrigatória. Pontuação obrigatória. Certo? Tudo bem? Agora vamos lá. Depois que você aí, põe a pausa, volte aí. Eu vou passar para outra tela. Se você quiser, põe a pausa para copiar. Vamos dar uma olhadinha agora aqui. Então veja. Adjunto adverbial. Olha só. Olha o tamanho da criatura. Desde as 4 horas da tarde, vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vocábulos. Tem que ter vírgula. No calor e silêncio do domingo de junho. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ter vírgula. Você veja o tamanho da criatura que está aqui. Tá? Olha para cá. Na história recente do Brasil, 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ter vírgula. Agora, os adjuntos pequenos, vamos dar uma olhadinha para cá. Olha só. Os adjuntos adverbiais formados por um só vocábulo e mesmo os adjuntos locucionais de pequena extensão dispensam a vírgula. Presta atenção. Salvo se quiser conferir-lhes ênfase. A mesma regra serve para os advérbios terminados em mente. É a mesma coisa. Eu vou colocar aqui à frente para você, ó. Os adjuntos adverbiais terminados no sufixo mente seguem a regra de pontuação dos adverbiais simples. Ou não se põe nenhuma vírgula, ou se isola o advérbio com vírgula para conferir-lhes ênfase ou alterar-lhes a semântica. Então, é a mesma regra. No que eles estavam todos de acordo é que ela era, extraordinariamente bela. Ou você deixa assim, ou você isola assim. Agora, não se esqueça. Professor, qual é a estratégia mais usada pelas bancas?
é de pegar um adjunto locucional pequeno e isola num lado e não põe na outra, quando esse adjunto vem no meio. Então tenham cuidado, ó, vem cá. Olha só. Iremos hoje ao shopping. Hoje. Para que você vai colocar... Que isso? Ficou aqui de cabeça para baixo. Ok. Ó, iremos hoje ao shopping. Então, para que você vai colocar vírgula aqui no hoje? Não precisa. Mas se quiser, vai ter que fazer assim, ó, isolando. Todos, em princípio, ou deixa sem nada, ou põe no lá e lo. O que é que os concursos fazem muito? Isso aqui, ó. Ó. Faz muito isso. Todos, em princípio, vírgula, discordam do que ele diz. Isso é erro grave de pontuação. Ou, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, também, ó, faz isso. Todos, aí faz vírgula, em princípio discordam. Não. Ou isola, ou não põe nada. Gravaram isso? Perceberam? Então, guardem essas informações quando se trata de adjunto adverbial. Agora, ó, fechando aqui, ó, o que eu coloquei, os adjuntos adverbiais de longa extensão devem ser pontuados. Está aí, ó, na história recente da realidade brasileira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pontuar. Esses adjuntos muito grandes, colocados interpostos, devem sim ser utilizados. Veja que interessante, eu trouxe aqui uma questãozinha para você, olha só. Atente para as afirmações abaixo sobre a pontuação empregada no texto. Veja. Ó, não acredito que muitas pessoas sustentem. Veja o que a banca disse. Nos dias de hoje, uma versão tão forte da posição cartesiana. Veja o item 2 e o que foi afirmado. Veja. Sem prejuízo para a correção e a clareza, o segmento em destaque, veja isso aqui agora, poderia ser isolado por vírgula. Poderia, mas eu não sou obrigado. Por que não? Porque nos dias de hoje, vem para cá, ó, é uma adjunta adverbial, 1, 2, 3, 4. E o que foi que eu disse a vocês? Até 4 vocábulos é um adjunto pequeno. Então poderia, agora veja, se eu fosse isolar era assim, né? Tem que ser vírgula de um lado e outro. Está na prova do TRT, de um concurso, a banca afirmando o que eu acabei de dizer para vocês. Mas se é pequeno, você não está obrigado. Agora veja por outro lado, vem cá. Ó, outro concurso. A vírgula colocada, sim, olha um detalhe. O item 2, absolutamente correto. Agora veja só. Veja agora que interessante essa questão. Outra questãozinha também envolvendo a pontuação. Veja só. Desde que Edison inventou o cilindro fonográfico em 1877, existe gente reticente. Veja, a vírgula colocada imediatamente após o fonográfico poderia ser suprimida sem prejuízo para a correção. Ora, leia isso. Desde que Edison inventou o cilindro, veja, o que eu tenho aqui é um adjunto adverbial de tempo e outro adjunto adverbial de tempo anteposto. Então, professor, eu poderia retirar essa vírgula? Poderia sim. Agora vejam, ele jamais poderia ter proposto para mim tirar esta segunda vírgula. Porque a primeira, eu vou simplesmente estender o adjunto adverbial, desde que Edison inventou o cilindro fonográfico em 1877. Então, essa vírgula aqui pode ser retirada, item 3, certo. O que ele não poderia ter proposto é retirar a segunda. Por quê? Porque a segunda está envolvendo, está separando todo o adjunto adverbial. Aí sim, eu não poderia mexer naquela segunda. Legal isso? Então veja que isso corrobora exatamente com o que a gente está dizendo, está tratando com vocês sobre esses adjuntos adverbiais. Maravilha? Olha, eu estou no limite do meu bloco aqui. Vamos dar uma pausa não, né? Vamos finalizar a nossa aula de hoje e a gente volta na próxima aula, continuando esse assunto e mais alguns comentários importantes, fundamentais, e terminando o nosso curso para a FT, se Deus quiser. Tá bom assim? Amores, revisem a aula, tem muita informação, assistam novamente, anotem, pesquisem nos livros, nas gramáticas, eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito. Para todos vocês, um caloroso abraço. Se Deus quiser, até a nossa 12ª aula.